Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6? Rapaz, já estamos com quase um... Essa aí eu acho que vai ser pouco tempo para ela. Mas você acha que dá um vídeo inteiro, dá um bate-papo Essa aqui, inteiro. para responder essa pergunta, a gente precisaria de um vídeo de 1 hora. Tem que ser uma conversa 2 só dela, mas vamos... Só dela. Vamos Mas como tentar essa responder é uma ela. pergunta que foi feita há 2 anos, que está lá na nossa planilha, ela precisa de uma resposta. É um irmão, se não me engano, ele é de Taquarituba. Vamos responder de uma maneira mais panorâmica, mais sintética, tá? Sim. Mas vamos responder. Vou dar uma resumidinha aqui. Dá uma Aí fala, como é que é, filhos de Deus? Como é que tá aí de novo? Fala de novo. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6? 6, tá. A primeira coisa que a gente tem que entender é, filhos de Deus, no Antigo Testamento, ele é dividido em 4 classes. Deixa eu só ver se eu não estou me perdendo aqui. Isso, 4 classes. Tá. Primeira classe, Adão. Adão, ele é autorizado a ser chamado filho de Deus. Como que você sabe que Adão é filho de Deus? Tá? Quando você vai na genealogia de Lucas, e de Lucas vai falando quem são os pais os progenitores de cada descendente. Quando chega em Adão, você vai dizer o progenitor dele, não tem mais ninguém da raça humana. Aí tem que falar que quem é o pai dele? Deus. Então Adão é o legítimo filho de Deus. Só que todos os outros depois não são mais filhos de Deus, principalmente devido à ocorrência do pecado. Não é porque eles não são filhos de Deus, porque eles não podiam ser filhos de Deus, é porque a árvore da vida foi tirada. Era a árvore da vida que ia dar a filiação e a conclusão final do homem. E a árvore da vida foi tirada, e o propósito de Deus foi arruinado, temporariamente, obviamente, mas foi arruinado. O propósito de Deus parou. Então, por causa do pecado, entre os homens, só teve um filho de Deus. Entre os homens. Adão. Além de Adão, a Bíblia fala também da filiação de Israel. Israel também é chamado de filho de Deus. Só que Israel é chamado de filho de Deus, principalmente você vê lá em Oséias, se eu não estou enganado, capítulo 1, em outras partes também, acho que Deuteronômio também diz acerca de Israel e outras partes do Antigo Testamento, você vê que a relação de Israel é uma relação de eleição. Ele é filho por eleição. Tanto é que Israel é chamado de primogênito. Por que ele é primogênito? Primeiro, por ser primeira das nações de Deus. E segundo, porque ele foi dado essa honra, né? Porque primogênito também é como se fosse um soberano, uma pessoa cheia de honra e de direitos. Então Israel é chamado assim. Né? Então, no quesito coletivo, Israel é chamado filho de Deus. No quesito individual, entre os homens, só Adão foi chamado filho de Deus. E tem mais uma terceira categoria chamada filho de Deus no Antigo Testamento, que é a categoria atribuída a Jesus. Que Jesus é visto no Antigo Testamento, e aparece no Antigo Testamento. Por exemplo, Salmo 2 fala, beijai o filho, né, para que a sua ira, para que não se ire. Esse filho aí está se referindo ao Filho de Deus. Também é dito nos Salmos, né, tu és meu filho, eu hoje te gerei, que os autores tanto o autor de Hebreus quanto o apóstolo Paulo, talvez seja a mesma pessoa, né, mas distinguindo-os aqui, nessa síntese aqui, pelo menos dos livros, falam que isso se cumpriu na ressurreição. Então a ressurreição de Jesus foi prevista no Antigo Testamento, e a sua filiação também. Mas que Jesus ele não é só filho porque ele ressuscitou, mas porque ele também é filho eterno, eternamente gerado, coeterno com o Pai. Isso é um fato porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho. O envio do filho é antes, até mesmo dele se encarnar. É no processo. Ele já era filho. Então, essa atribuição também cabe a Jesus. Só que a diferença da atribuição que cabe a Jesus é que a atribuição que cabe a Jesus, ela tem um lado humano,
que é a sua ressurreição, e tem um lado divino, que é a da sua natureza. No lado divino, que é da sua natureza, nós estamos falando das mesmas propriedades, que Jesus é consubstanciado com o Pai, ele tem a mesma substância do Pai, por isso que ele é Deus. Deus como Deus. Então, esse tipo de filho de Deus é diferente. Embora esteja também no Antigo Testamento, fique mais claro no Novo Testamento, fica mais revelado no Novo Testamento, mas é uma filiação de natureza, que tem a mesma natureza divina, tá? Mas tem que ser mencionado aqui, porque também é dito sobre essa filiação no Antigo Testamento. E por último, e não menos importante, a filiação dos seres celestiais. E a filiação dos seres celestiais, ela cai na mesma filiação de Adão. Por quê? Os seres celestiais não têm descendentes, eles não ficam se reproduzindo. Então, quem é o descendente, o progenitor direto de um ser celestial? É Deus. Quem é o progenitor direto de Adão? É Deus, porque Adão não teve um pai humano, foi Deus. Então, Adão, ele tem que ser chamado filho de Deus, isso é semanticamente correto, e os seres celestiais também devem ser chamados filhos de Deus, porque Deus os criou diretamente. Então, a gente vê isso muito claro em Jó. Quer ver? Vamos ver aqui rapidão, Jó. Vamos pegar aqui. Livro de Jó. Porque ele fala em Gênesis 6, né? O irmão fala em Gênesis 6, né? Gênesis 6. Mas Jó explica isso muito bem. Tá? Jó capítulo 1, versículo 6. Vamos começar aqui no versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Yahweh, entre eles vem também o Satã. Olha só, Satã está no meio dos filhos de Deus, porque Satã também é um filho de Deus, no sentido criacional. E essa assembleia aqui, né, a assembleia dos Bená Elohims, né, Ruiotuteu, dos filhos de Deus, dos filhos do Deus, essa assembleia aqui é uma assembleia celestial, uma assembleia de seres celestiais, que acontece numa camada também celestial, uma camada, né, dimensional, aérea, acima dos ares, celestial, em que Deus desce do seu trono, do seu terceiro céu, e vem se encontrar com essas criaturas, com esses seres, e faz ali uma tertúlia, né, faz uma sessão com esses seres. Quer saber, quer relatório, exige respostas, faz perguntas, e o mesmo acontece com Satanás. Satanás vem no meio deles. Ninguém vai dizer que aqui está se referindo a algum homem, ou ele desceu à terra para falar com os homens. Isso aqui são seres celestiais. Ainda em Jó, no capítulo 2, ainda em Jó, no capítulo 2, diz assim: noutro dia, ou seja, em uma outra ocasião, em que os filhos de Deus, isso aqui é eventual, né? De tempos em tempos acontece, a gente não sabe exatamente quando, né? Mas acontece de tempos em tempos. Eventual no sentido de evento. Num outro dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente a Yahweh, entre eles veio Satã. Por que Satã está entre eles? Porque ele é dessa classe, ele é dessa estirpe. Aqui nós não estamos falando que Satanás é bom, que ele é um anjo, coisa do tipo, que não é caído. Aqui nós estamos falando da estirpe dele, da natureza dele. Ele é como esses. E esses se apresentam a Deus. Então, filhos de Deus são seres celestiais. Como a gente vai dizer que são esses seres celestiais? Se você for estudar na Bíblia, você vai ver que a família celestial ela é ampla. Tem de todos os tipos de seres que você possa imaginar. Entre eles, anjos, simples mensageiros. Tá? Tem mais uma parte aqui que eu acho que é interessante quando fala de filho de Deus. A parte dos filhos de Deus, a parte da construção ou da restauração do mundo, tá? Ainda está em Jó. Eu acho que 38:7 ou 37:8. Vamos ver aqui. Rapaz, a Bíblia textual, ela prega peças na gente, friend, porque a ordem tá tudo diferente aqui. Eu não sei onde tá o livro de Jó nessa Bíblia aqui. Achei. Eu não sabia que era diferente, né? É diferente. Ela usa, acho que a ordem do Taná, né? Hebraico. Olha só que interessante, ó.
Jó 38:7. Quando foram feitas as estrelas, todos meus anjos louvavam com grande voz. Porque provavelmente ela usou a Septuaginta aqui. Só que quando você vai na Bíblia, numa Bíblia hebraica, aqui está filho de Deus. Aqui está filho de Deus. Exatamente, eu estou vendo aqui, ó, na nota, no aparato dela aqui, ela seguiu a Septuaginta. A Septuaginta, ela interpretou o filho de Deus aqui. Chamou de anjos. Então, Jó 38:7, tá? Quando foram feitas as estrelas, todos os meus anjos louvavam. Se você vai na Bíblia hebraica, aí, no texto massorético, tá filho de Deus. Não duvido que estivesse assim no hebraico, vorlage, só que os tradutores da Septuaginta talvez preferiram traduzir por anjos. Enfim, filhos de Deus, no Antigo Testamento, se refere, tem que se encaixar nessas 4 classes: Adão, Israel, Cristo e seres celestiais. seres celestiais. Agora vamos para Gênesis 6. Vamos lá, Gênesis 6. Eu vou abrir a Bíblia de Jerusalém aqui. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres, todas que lhes agradavam. Aí no versículo 3 fala, diz assim, Yahweh, ou Yahvé, né, dependendo da pronúncia de cada um aí, de como cada um acha que deve ser pronunciado, disse, meu espírito não permanecerá no homem, porque ele é carne. Aqui parece que Deus fica triste. Só que o que faz Deus ficar triste é o versículo anterior, que fala que esses filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Então, descendência de Adão não é, porque a descendência de Adão, como a gente viu, não é chamado filho de Deus. Olha só, Gênesis capítulo 5, ó. Este é o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou Adão, fez a sua semelhança. A semelhança de Deus. Homem e mulher, ele os criou, abençoou e deu-lhes o nome de homem. Aqui é o número do gênero, né? Nome de homem, tanto para Eva quanto para Adão. Olha só o versículo 3. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança. Aqui não está dizendo que o filho foi a semelhança de Deus. Está dizendo que o filho foi a semelhança de Adão, como sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Se o filho de Deus continuasse sendo aplicado entre os homens, Sete teria que ser chamado também filho de Deus. E ele não é chamado filho de Deus, ele é chamado filho de Adão. Não existe uma passagem na Bíblia que um filho de Adão é chamado filho de Deus, exceto nessas 4 categorias que eu apliquei aqui. O máximo que você pode dizer é você colocar no Israel coletivo, mas aqui não faz sentido porque nem Israel existia ainda. Sim. O dia que os anjos tomam as mulheres não tinha Israel. Então o intérprete que quiser associar isso ao homem, o máximo que ele tem de chance é colocar no Israel coletivo. O Israel coletivo não está aqui. Sobrou todas as outras 3 categorias. A gente nem precisa citar Cristo aqui, Senhor, né? Sobrou a categoria Adão. Adão estava vivo, só que Adão é filho de Deus, aqui filhos de Deus. Então tem que excluir Adão. Tem que excluir Israel. Tem que excluir Cristo. O que sobrou? Seres celestiais. Os seres celestiais. E tem uma coisa, se a gente gosta de interpretar a Bíblia de maneira correta, sem forçar o texto, diz assim, ó, quando os homens começaram a ser numerosos. Aqui no grego é palon, né? Crescer, ter números maiores, multiplicar. Sobre a face da terra lhes nasceram filhas. Alguns dizem que os filhos de Deus são da linhagem de Sete, os setitas. Se eles mantêm esse raciocínio, essa interpretação, eles têm que dizer que esses homens que começaram a ser numerosos aqui, automaticamente teria que excluir os setitas. E isso é um desarranjo lógico, interpretativo, uma falha exegética absurda. Porque quando fala os homens cresceram sobre a terra, significa todos os filhos de Adão. Em nenhum momento Sete é chamado de filho de Deus. Em nenhum momento de Gênesis é atribuído a uma filiação dessa natureza para um ser humano, dado esse título filial a um ser humano.
Então, forçar a filiação setita à categoria de filho de Deus é um erro colossal, infantil, chega a ser absurdo em relação à lógica, não é nem em relação a você ter uma opção interpretativa, é em relação à lógica, porque a gente não precisa da lógica para interpretar a Bíblia, porque a Bíblia está acima da lógica. Deus a gente não tem que usar o silogismo aristotélico para interpretar a Bíblia, mas mesmo a coisa mais ingênua, né, dentro de uma ingenuidade máxima que você pudesse ter, você jamais poderia. É proibido. A interpretação te proíbe de colocar aqui uma filiação que não é citada, desassociar os homens, desses homens aqui, os setitas, porque se você fizer isso, você obrigatoriamente tem que desassociar, então você tem que dizer que os setitas não multiplicaram, se só os filhos da linhagem de Caim aqui multiplicaram, você tem que dizer que os setitas não multiplicaram. E se os setitas não multiplicaram, não teria filhos deles para tomar essas mulheres que seriam filhas de Caim. Não tem como. Não dá para interpretar desse jeito. Então, os filhos de Deus aqui são seres celestiais. São seres celestiais que tomam essas mulheres. O original fala, entram nelas, engendram elas, e delas nascem filhos. E esses filhos provavelmente são aqueles chamados nefilins do Antigo Testamento, que tiveram esse momento aqui de envolvimento, e Moisés, né, o autor aqui de Gênesis, fala, e também depois. Isso aconteceu naquele momento e depois. Até que você vai ver os cananitas lá, eles eram gigantes. Aquele lá dormia numa cama de ferro lá que era gigante. Essa parte até conclui ainda mais, né? Comprova ainda mais que seriam seres celestiais, né? Porque se viesse da descendência ali de Sete, seriam homens, não nefilins, né? Então meio que já conclui aí também. Aí o pessoal, exatamente, Frank. Aí o pessoal, eles são muito incrédulos para acreditar nessas coisas. Como dizia o irmão Daniel, nosso friend Dani, ele fala assim, se esses irmãos estivessem no período do profeta Isaías e ouvissem a profecia de que uma virgem pariria um filho, provavelmente eles iam falar, veja bem, de acordo com o contexto aqui, se você pegar o contexto remoto, o que o Isaías falou lá no capítulo 1, que ele estava pensando aqui, na cultura daquele povo da época, naquela rua, naquela geografia, essa virgem aqui se retratava, era a figura de uma mulher que não sei o que, ia inventar fazer um desarranjo para dizer que aquela virgem não era virgem. Porque simplesmente são incrédulos. Eles não conseguem enxergar. E olha só o perigo disso. Eu vou ler aqui. Uma palavra aqui que está... Só para terminar aqui, viu, Rico? Vamos fechar isso aqui. Aqui, ó. Tô cheio de Bíblia aqui, rapaz. E você é a pessoa que eu conheço que mais tem Bíblia aí. Então, você precisa conhecer outras pessoas. Você precisa, então. Essa aqui é a NVI. Não é uma Bíblia ruim. Só que um dos seus responsáveis pela tradução, eu vou falar para você que eu li aqui, tá? Eu li. Não é ruim, tem a sua parte boa, mas tem aqui um detalhe que eu fiquei bem chateado em relação à tradução, porque foi forçado aqui uma tradução que não deveria ser assim, ó. Em Judas, lá em Judas, como é um capítulo único, né? Então seria o versículo 7. Judas antecede o Apocalipse. Diz assim, olha só que interessante. Vamos ver o versículo 6. E quanto aos anjos, os anjos que não conservaram suas posições, até aqui a tradução está legal, de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, né, o seu corpo. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas. Eu estava estudando isso aqui com o friend Daniel, nosso irmão Daniel.
essas correntes aqui, ela é do tipo de trevas. É que tem uma coisa, parece que as trevas, como se fosse uma espécie de uma criptonita, deixa esses anjos fracos, eles ficam presos sobre essas trevas. Não vai dar para eu falar muito sobre isso aqui, mas eu achei fantástico. Ele tinha lido D.M. Penton, e D.M. Penton trazia esse entendimento assim, do material dessas algemas aqui. Mas enfim, prossigamos. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações antinaturais, estando sob castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Tá? Qual o problema? Eu vou ler essa mesma porção na tradução brasileira. Vou ler nessa Bíblia aqui, Rico. Você vai ver aqui como muda. Que estes aqui, ele se aplica aos sodomitas, aos que são de Sodoma. Mas o estes aqui dessa passagem de Lucas está se referindo aos anjos. Ó, versículo 6. Que os anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm reservado com cadeias eternas em trevas, para o juízo do grande dia. Assim, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, tendo se prostituído como aqueles de que acabo de falar, e seguindo após outra carne, heterossoma. E seguindo após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui, aqueles são os anjos. E esses que seguiram heterocarne aqui, deixa eu só ver se esse heterocarne, como está no grego aqui, vou falar a expressão certa aqui. Ai, meu Deus, ele é tudo invertido aqui também, essa Bíblia aqui, rapaz. Essa da Tyndale House aqui, acho que é tipo igual é tipo a Bíblia textual. Você segue uma outra regra de ordem aqui. Sarcos héteras, né? Sarcos é carne diferente. O legal do hétero, no grego, que ele traz uma ideia de diferença, mas uma diferença ampla, uma diferença real, uma diferença que muda mesmo. Porque tem uma outra expressão, alon, que é um outro igual. Né? O alon é um outro igual, tipo, uns aos outros. Sim. A gente usa alon, a gente não usa hétero, porque esses outros, uns aos outros, são outros iguais. Mas o hétero aqui é um outro de diferença. Então era uma carne diferente, uma matéria diferente. Olha como a Bíblia de Jerusalém traduz esse sarcos héteros aqui, ó. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por terem se prostituído, procurando unir-se a seres, olha isso aqui, a seres de natureza diferente. Eles traduziram sarcos héteros de seres de natureza diferente. Olha só como é diferente, né? Sim. Foram postas como exemplo, ficando sujeitos ao castigo do fogo eterno. Então, esses que seguiram, né, que se prostituíram, primeiro os anjos, no versículo 6, depois os de Sodoma, junto com esses, seguindo a carne diferente e tendo relações com seres de matéria diferente, foram postos, né, esses anjos foram postos como exemplo, eles ficaram acorrentados em trevas, em cadeias de trevas, porque eles foram atrás de uma união de sarcos héteros, de coisas de natureza diferente. Filhos dos homens, natureza diferente. Filhos de Deus, natureza diferente. Os de Sodoma foram lá e tiveram relações com sarques héteros ou heterossarques, seres diferentes, e Deus ficou zangado.
Ora, da onde Judas está tirando isso? Ele não está só tirando do Gênesis 6, porque de fato isso aconteceu em Gênesis 6, mas ele está tirando também do e depois. Porque não aconteceu só em Gênesis 6. Mas Gênesis 6 foi a primeira ocorrência com os homens, ali, com os filhos dos homens. Foi a primeira ocorrência, depois teve outras ocorrências. Não só uma vez, talvez várias vezes isso ocorreu. Porque quando a gente vê, por exemplo, o gigante Golias ali, ele é um gigante, ele é uma anomalia. Ele é um ser, né, híbrido. O caminho mais fácil seria a gente falar, são setitas e tal, e dar aquela explicação básica e acabou. Mas não é o Mas que a fica Bíblia bem está falando. claro, e depois de. Apesar do assunto ser muito profundo, acho que deu para entender muito bem nesse tempinho aqui. Deu, friend. Então, a Que nossa fica bem resposta ao claro. friend José, nosso amado friend José de Taquarituba, é que não tem como os filhos de Deus não ser seres celestiais. É a única coisa que restou das categorias de filhos de Deus do Antigo Testamento para aquele Sim. envolvimento com as filhas dos homens.